Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas antes de qualquer coisa eu já gostaria de pedir encarecidamente, se você puder se inscrever neste canal e deixar o seu like para fortalecer o que nós estamos fazendo para a obra de Deus. Eu já agradeço de coração imensamente a sua ajuda. Obrigado mesmo de coração. Mas eu venho trazer uma reflexão neste dia. Certo pai se encontrava passeando com seu filho, quando de repente o menino chama o seu pai e diz: pai, dá uma olhada, olha o tamanho daquele avião. Pequenininho, né, pai? E aí o pai começa ali a olhar aquele avião com o seu filho, e o filho começa a mostrar as fumaças que aquele avião solta, o risco da fumaça, e começa a chamar total atenção daquela criança, aquele avião. Então o pai se comove com aquele despertamento daquela criança sobre aquele avião, e pega ele e sai com ele ali na cidade, fazendo as coisas que tinha que fazer. E aquela criança começa a perguntar: por que chamou a atenção daquela criança? Porque aquele avião estava no céu voando. E aquela criança começa a questionar o seu pai: pai, que tamanho que é Deus? É do tamanho daquele avião, pai? E o pai, então, apreensivo, começa ali então a meditar e pega aquela criança e vai ali no aeroporto. Chegando ali naquele aeroporto, um baita de um jato estava ali encostado, e ele pega e mostra para aquela criança: olha aí o tamanho desse. Ele disse: nossa, pai, esse é muito grande, esse é enorme. E aí o pai começa a ter ali então o discernimento para poder responder para o seu filho o tamanho de Deus. Aí o pai vira e fala assim: filho, você viu aquele avião que você disse que era pequenininho, que ainda soltava um risco de fumaça? É um avião igual a este. Nossa, pai, mas parecia tão pequenininho. O pai vira e diz: filho, assim é o tamanho de Deus, da maneira que nós nos aproximamos dele. Se nós ficarmos longe do Senhor, você vai ver ele como pequeno. Mas se você estiver próximo dele, que nem nós estamos aqui, você vai ver a grandeza do nosso Deus. E aí aquele menininho disse: poxa, pai, que coisa interessante. Lá parecia tão pequeno e aqui é tão grande, tão enorme. Então eu queria trazer essa reflexão para a nossa manhã, para o nosso dia, para a nossa tarde, para a nossa noite. O Deus para fazer na sua vida depende de você. O Deus, ele permanece o mesmo. Tem muitas pessoas que dizem: cadê Deus? Não está agindo nessa pandemia? Cadê Deus? Não está trabalhando para repreender esse Covid? Eu queria que você ficasse pronto e esperto a entender que o mesmo Deus que tinha lá no Velho Testamento, quando veio aquelas pragas sobre Faraó, é o mesmo Deus de hoje. As pragas continuam. O povo precisa acordar, o povo precisa despertar e entender que nós temos que temer a Ele e nos aproximar de Deus, para que Ele seja grande na nossa vida. Quando muitas pessoas não oram mais, quando muitas pessoas não colocam mais a sua vida em primeiro lugar na mão do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar,
e o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que diz isso, pastor? Mateus capítulo 6, versículo 33, diz isso. Eu queria que você meditasse sobre isso em nome de Jesus. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Então Ele quer ser grande na nossa vida, irmão, mas hoje, infelizmente, eu estava falando agora com um rapaz, nesse exato momento, veio a pandemia, veio a praga, veio a peste, todo mundo se afastou do poder de Deus, todo mundo se afastou das coisas de Deus, mas as festas continuam as mesmas, as lanchonetes continuam lotadas. Muitas pessoas têm medo de morrer, muitas pessoas têm medo mas não tem esse medo da morte, não tem para a busca de Deus. Ou seja, eu estou com medo da circunstância, mas eu não temo a Deus, eu não vou buscar o Senhor. É a mesma coisa que nós vimos no Velho Testamento. Todo mundo temeu as pragas, mas não temiam a Deus. Mesmo Deus falando que viria, mesmo as coisas acontecendo. Então é o que eu queria colocar para você nessa manhã. Para, irmão, para, irmã, para, meu amigo, para, minha amiga. É tempo de voltar para a casa do Senhor, é tempo de voltar a agradecer. Tira os olhos, em nome de Jesus, de todas as pragas que têm se levantado. Tem muitas pessoas que estão dizendo aí, mas estamos vendo doença tal aí acontecer, irmão, e o câncer não parou, a AIDS não parou, a cirrose não parou, as doenças continuam as mesmas. O que está acontecendo, irmão, é que o povo tirou os olhos do poder de Deus, o que está acontecendo é que o povo retrocedeu. E lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim: todavia o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quanta gente está recuando, quantas pessoas estão voltando para trás, quanta gente está sendo pau mandado. O que é esse pau mandado? Você sabe. Irmão, hoje tem muitas pessoas retrocedendo e abandonando o chamado de Deus por causa dos outros. Eu queria que você meditasse hoje. Deus é grande, mas quando você está perto dele, quando você está próximo dele. Ah, mas então e quando eu estou longe? E quando eu me afastei? Rapaz, Deus é misericordioso. E a Bíblia diz assim que a misericórdia dele dura para sempre. Mesmo a gente sendo falho, pecador, cheio de defeito, vira as costas e ainda continua nos amando. Mesmo assim. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Eu não estou falando a respeito de amor e a respeito de salvação. Salvação, quem tem que buscar somos nós. Amor, ele permanece amando. Mas ele não pode salvar quem não quer. Ele só vai salvar aquele que vinha a ele. Então desperta aí. Fica aí para você meditar. Você tem tempo de andar a cidade inteira. Você tem tempo de correr o tempo todo para todos os lugares. Churrasco, festas, amigos, amigas. Mas não estou tendo tempo para buscar o Senhor? Eu não estou tendo tempo de ter vida com Deus? Eu não estou tendo tempo de orar mais, repreender o espírito da morte da minha família contra essa praga, essa peste que está assolando ao meio-dia? Leia Salmo 91. 1000 cairá em minha esquerda e 10.000 cairá à minha direita, mas tu não serás atingido. Reflita nisso. Fica só para você pensar. Amém, querido? Inscreva no canal. Deixa lá o seu like. E eu agradeço desde já, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso, um dia cheio da presença do Senhor. Pensa nisso, eu não estou te chamando a atenção para você vir para a igreja, não. Eu estou te chamando a atenção
e a minha atenção também, para nós voltarmos à intimidade com o Pai. Orar, buscar, enquanto há tempo. Se você esqueceu, lá em Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, sararei a vossa terra. Desperta nisso, fica com essa mensagem. Deus abençoe.